aí, pessoal, tudo bem? Bom, continuando aí com a nossa ótica geométrica, vamos falar agora sobre associação de espelhos planos. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Imagine que você tem aqui, ó, dois espelhos planos, isso aqui é um exemplo. E1, E2, no caso aqui formando 90 graus. Então, a pergunta é, dado um objeto P que está aqui, quantas imagens vão existir, né, devido a esses dois espelhos? Muito bem. Primeiro, a gente vai ter aqui uma imagem desse ponto relativo a esse espelho, que eu vou chamar de P1. Ok? Como que acha a imagem? Pega a menor distância entre o ponto e o plano do espelho, joga igual para baixo. Tudo bem? Da mesma maneira, esse ponto objeto vai ter uma imagem, né, sua conjugada aqui pelo espelho E2, que eu vou chamar de P2. E como que eu faço para achar essa distância? Ou melhor, como que eu faço para achar essa imagem? Pega essa distância e joga igual atrás, ok? Então, a princípio, né, muitos pensariam, ah, professor, vai formar duas imagens. Então, uma imagem aqui, outra imagem aqui. Só que, na verdade, pessoal, nós temos aqui, ó, três imagens. Por quê? Porque, olha só, esse ponto P1, que é a imagem relativa ao espelho E1, com relação ao espelho E2, ele se comporta como objeto. Então, o que acontece? Você prolonga aqui o plano do espelho e você tem uma outra imagem formada, que eu vou chamar de P3. Então, o que é o P3? É a imagem do P1 relativa ao espelho 2. Então, de novo, esse P1, que é a imagem para o E1, ele vira objeto para o E2, então conjuga uma imagem P3 aqui, tá certo? E da mesma maneira, esse ponto P2, que é a imagem para o espelho 2, com relação ao espelho 1, ele vai ser o quê? Um ponto objeto. E, portanto, vai conjugar uma imagem que acaba coincidindo com a imagem anterior, P3 aqui, tá certo? Então, na verdade, você tem três imagens, 1, 2 e 3. Essas duas primeiras a gente chama de imagens primárias, tá certo? E o P3 é uma imagem secundária porque é formada a partir de uma imagem que se comporta como objeto. Bom, aí você deve estar pensando, poxa, professor, mas aqui até que foi tranquilo, né? Porque 90 graus, até a figura ajuda, dá para ver certinho, né? Que você tem aqui três imagens, mas e se, por exemplo, eu tiver um outro ângulo, por exemplo, 30 graus ou um outro ângulo? Na verdade, pessoal, a gente tem uma formulinha que nos permite calcular o número de imagens. E a formulinha é essa daqui, ó. N igual a 360 sobre alfa menos 1. N igual a 360 sobre alfa menos 1. Olha só, esse N, pessoal, nada mais é do que o número de imagens. Enquanto que esse alfa, gente, é o ângulo formado entre os espelhos. Só para você ver como dá certo, no caso nosso aqui o ângulo alfa é 90 graus. 360 por 90 dá 4. 4 menos 1, 3 imagens, que foi o que a gente viu aqui. Para você entender melhor, a volta inteira é 360. Você divide 360 pelo ângulo, você divide aqui no caso como é 90, ficam 4 quadrantes. Por que que tira 1? Porque um deles é do objeto, tá certo? Só que, pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado com essa formulinha, porque ela é, de certa forma, bem limitada. Primeiro, você só pode usar essa formulinha se o 360 sobre alfa for um valor o quê? Inteiro. Se for um valor quebrado, não existe imagem quebrada, né? Estou vendo duas imagens e meia, não existe isso. Então, primeiro tem que ser um valor inteiro. Segundo, gente, olha só. Se você tiver essa conta aqui, né? 360 sobre alfa, se essa conta for par, o que acontece? A fórmula vale
para o objeto em qualquer posição. Então, se o 360 sobre alfa for um valor par, qualquer posição que o objeto tiver aqui, funciona a formulinha. Que foi o caso nosso aqui, né? 360 sobre 90 dá 4. 4 é par, então eu não tenho que me preocupar com onde está o meu objeto. Agora, gente, se por acaso você tiver o 360 sobre alfa sendo ímpar, o que acontece? A fórmula só vale se o objeto estiver na bissetriz do ângulo entre os espelhos. Bom, se você não lembra o que é bissetriz, o que é bissetriz? É uma semirreta que divide o ângulo em dois iguais, tá certo? Então, por exemplo, aqui 90 graus, a bissetriz estaria o quê? Dividindo esse ângulo em dois ângulos iguais de 45 graus. Então, de novo, para você achar o número de imagens formada por dois espelhos, você pode usar essa formulinha, n igual a 360 sobre alfa menos 1. Alfa é o ângulo formado pelos espelhos, n é o número de imagens. Lembrando que isso aqui só vale quando o 360 sobre alfa for inteiro, e tem que tomar cuidado. Se for par, vale para qualquer posição do objeto. Se for ímpar, vale só se o objeto estiver na bissetriz do ângulo. Agora, para terminar, pessoal, só um comentário, um caso bem interessante. Se você coloca dois espelhos planos, um de frente para o outro, e um objeto no meio, você vê infinitas imagens, tá certo? De novo, se você tem dois espelhos planos, um de frente para o outro, e você coloca um objeto entre eles, você tem a formação de infinitas imagens. Inclusive, isso é muito usado, né, em truques aí de vídeo, de filmagem. Quando você quer, por exemplo, colocar uma multidão e você não tem tantas pessoas assim, você pode fazer esse truque com espelhos. Ou então dá a impressão que um piso é muito grande, infinito, você coloca uma parte do piso montadinha entre dois espelhos planos, e aí acaba dando essa impressão que o piso não tem fim, ok? Valeu, gente, obrigado, até a próxima.